Mas a crise não está só na igreja, só em nossas igrejas. A crise no casamento, a crise na política, crise na economia, crise no Brasil e no mundo. Para onde olhamos, há incerteza. Mas não há crise que possa impedir a mão de Deus agir. Quando o povo de Israel estava num vale de ossos secos, quando a nação de Israel era comparada por Deus com um cemitério de ossos ressequidos, Deus realizou um grande milagre, pôs aquela nação de pé e restabeleceu o seu povo como uma nação livre, um país independente. O milagre da restauração, no entanto, não é uma obra humana. A restauração que vem depois de uma grande crise não é iniciativa nossa, mas uma iniciativa divina. A nação de Israel é mostrada nesse texto como um vale de ossos secos, para demonstrar a total incapacidade deles se erguerem, deles se levantarem e superarem aquela maior crise da sua história, vivendo já há quase 70 anos exilados num país estranho, sobre o terceiro governo opressor. Mas esta ação de reerguê-los não podia partir deles. Eles eram como um vale de ossos secos, não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou a nação de Israel estaria para sempre perdida. Irmãos, Deus é quem age e continua agindo na vida da sua igreja. É Deus quem nos restaura, dele vem a nossa cura, dele vem a nossa libertação. É Ele quem põe de pé aquele que está caído. Antes de Nabucodonosor pôr suas botas nos muros, nos portões de Jerusalém, a nação de Israel já estava corrompida, já haviam apostatado da fé, já haviam abandonado os princípios que fizeram daquele povo uma grande nação, povo de Deus, um povo separado, um povo distinto dos demais. Tal era a condição do povo, que Deus levantou o profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, e disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, exortou o povo, falou com o rei, pediu que o rei estabelecesse jejum, oração, contrição, que levasse o povo ao arrependimento, mas o povo não deu ouvidos. No capítulo 53, verso 1 de Isaías, ele começa esse capítulo que fala dos sofrimentos do ungido, de Cristo. Ele começa dizendo: quem creu em nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? Ninguém da nação de Israel ouviu a exortação e a chamada de Deus para o arrependimento. Mas Isaías não foi o único a profetizar e ser ignorado pelo povo. O profeta Amós olhou para o povo, olhou para a vida espiritual de Israel e viu que o culto, que a adoração, que era o ápice da vida social de Israel, que era a adoração a Deus, estava um culto sem vida. Tinha música, mas a música era só barulho estridente aos ouvidos de Deus, e chamou a nação ao arrependimento. O que foi que eles fizeram? Não deram ouvidos a outro profeta que Deus havia levantado. Deus levanta outro profeta, envia Oséias, que olhou para a nação e viu o tamanho da infidelidade da nação de Israel, como uma prostituta que havia se prostituído com reinos pagãos, sua instabilidade espiritual, sua depravação moral. E Oséias chama o povo ao arrependimento, mas o povo não deu ouvidos. Deus mandou o profeta Miqueias,
E esse concluiu que o povo estava enfadando a Deus. Vocês estão cansando, Deus está cansado de vocês. Esse culto de vocês enfada a Deus. Essa adoração fingida de vocês, forçada, obrigada, a mesma coisa, a mesma repetição, aquela coisa sem vida. Deus está enjoado, a adoração de vocês está causando náuseas no Senhor, disse o profeta Miqueias, e o povo não quis ouvir. Deus levantou outro profeta, mais um profeta corajoso, Jeremias. Jeremias pregou, Jeremias chorou, porque o povo havia abandonado a Deus, o manancial de águas vivas, haviam trocado o manancial de águas vivas por cisternas rotas, cisternas rasas. Deus falou 1000 vezes, clamou, aconselhou, exortou, enviou profetas, arrependei-vos, 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 mas o povo não quis ouvir. Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente, como era enquanto estavam em sua terra. Um doente que não quer a cura, acaba morrendo. Um doente que não aceita que está doente. Um doente que não se conforma com a sua condição de doente e não busca o tratamento, tomar a medicação certa, se esforçar para que seja curado, lutar pela sua própria vida, vai morrer. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel não era mais um enfermo, um doente. Israel agora estava morto. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. A consequência de negligenciarmos a nossa comunhão com Deus, quando abandonamos diariamente as nossas orações, a meditação diária na palavra de Deus, quando abandonamos essas práticas que nos conectam com o Pai, que nos conectam à fonte da vida, a tendência é cairmos em pecado. Olhe para um crente frio e indiferente. Olhe para um crente que reclama de tudo, que está inconformado com tudo, que não encontra prazer e alegria em nada, e você descobrirá uma pessoa que há muito tempo não pega na sua Bíblia em casa para ler e não dobra os joelhos no seu quarto para falar com Deus. Essa era a condição de Israel. E é também, infelizmente, a situação de muitos crentes hoje. A ausência de vida, de entusiasmo, de prazer de estar na casa de Deus, de encontrar deleite, prazer, alegria na oração. Muitos crentes hoje se encontram nessa situação em que se encontrava toda a nação de Israel, sem vidas, secos, ossos ressequidos. A vida abundante que Cristo oferece, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, foi perdida. Está ausente da vida de muitos crentes. O poder do Espírito Santo foi abafado, adormecido por vícios, por prazeres em coisas mundanas. Uma vez que se trocou a comunhão com Deus, entrou em comunhão com o mundo e com o espírito desse mundo. Não há prazer para ler as Escrituras, mas há prazer para maratonar série na Netflix e outros aplicativos. Não há tempo para orar, para dobrar os joelhos, mas há tempo de sobra para passear, para farrar, para falar da vida alheia, para se meter onde não é chamado, para criticar os outros. Há tempo de sobra para isso.
Não há tempo para cuidar das coisas de Deus, mas há tempo para cuidar das suas próprias coisas, mundanas e seculares. Vida sem Deus. Muitos crentes estão dormindo. Muitos crentes estão imitando e amando o mundo que os odeia. Jesus disse que o mundo nos odeia. Esse mundo que nos odeia, que nos persegue, muitos crentes estão trocando o amor de Deus pelo amor desse mundo. Deixam de agradar a Deus para agradar o mundo. Estão flertando com o pecado. E isto causa uma apatia às coisas de Deus. Sabem o que é apatia, não é? Indiferença. Indiferença às coisas de Deus. O culto é indiferente, tanto faz. A pregação, tanto faz. Entra por aqui, sai por aqui. A adoração é essa coisa forçada. De novo, eu tenho que ir, tenho que ficar ali, tenho que subir naquele púlpito, tenho que pegar o microfone de novo. Tem que fazer outro sermão, tem que pregar de novo, outra mensagem, tudo de novo. Indiferença total à presença do Deus que está no meio de nós. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não só tem 2 ou 3, tem 4, eu estou lá. Eu estou presente. Ele está aqui. Só esse fato de Deus estar aqui já deveria ser o suficiente para nós entrarmos por essas portas de cabeça baixa, de joelhos dobrados, chorarmos os nossos pecados, prantearmos diante de Deus as nossas iniquidades e suplicar a Deus graça, perdão, misericórdia sobre a nossa vida, exaltá-lo, engrandecê-lo, agradecer a Ele por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito em nossa vida, e sairmos daqui ao final desse culto olhando um para o outro e perguntando: mas já acabou, mas já terminou, eu queria mais. Eu queria passar mais tempo na presença do Senhor. Mas não é assim que saímos da igreja. Daqui a pouco começam a olhar para o relógio e sentir saudade do sermão de Marquinhos, que no instante termina, viu, Marquinhos? E me disseram: Marquinhos é bom, no instante termina o culto com ele. Apatia à presença de Deus, às coisas de Deus. O morto não tem apetite, não se apetece para nada, está morto. Você pode fazer o que for para agradar um morto, não vai conseguir porque está morto. Pode levar flores para o túmulo dele dia de finados, pintar a sepultura, trocar as velas, os arranjos florais, fazer o que for, não vai agradar. Faça isso com os vivos, com quem estiver vivo, agrade os vivos enquanto pode. Dê flores enquanto a pessoa está viva, para ela poder sentir o cheiro, o perfume das flores. Depois que morrer, ela não vai ter mais olfato para isso. Não importa se agrade os que estão vivos, mas um morto não pode ser agradado. Um morto espiritual não tem fome nem sede de Deus. Ele não tem prazer na leitura bíblica. O culto para ele é uma canseira, um enfado. Uma pessoa morta não sente saudades de Deus, não ama a casa de Deus, não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita do Pai. O que atrai essa pessoa são os prazeres do mundo, a fascinação da riqueza e tudo o que há no mundo, e tudo o que o mundo oferece. Um morto é insensível a tudo. Deus fala, chama, exorta, usa inúmeros meios, profetas, para falar, para exortar, para mostrar: eu estou aqui, eu te escolhi, eu te amo, eu sou teu Deus, eu não mudo, eu sou imutável.
e a pessoa ignora os recados que Deus está mandando para a vida dela, os sinais que Deus está enviando em direção a ela, para que ela desperte, para que ela tenha vida, mas ela não escuta. São surdas espiritualmente. Eles não se constrangem com o amor que Deus lhes oferece, nem se sentem aquecidos pela chama do Espírito Santo. Como não sentem nada, estão mortos, também não sentem e nem se abalam pelo temor do fogo do inferno. Para elas é um foguinho que não vai queimar tanto assim. O morto não se levanta, não tem coragem de fazer nada, não trabalha para Deus, não serve a Deus, não serve ao próximo, não serve à igreja de Deus, não tem tempo para Deus. Israel já havia passado da deteriorização do corpo, e era só ossos, e não ossos de um morto que está morto, que foi enterrado há 3, 4, 5 anos. Os ossos estavam ressequidos. Havia muitos anos que estavam mortos. Há pessoas espiritualmente mortas assim. E é possível que aqui, nessa igreja, nessa noite, hajam pessoas que estão espiritualmente desse jeito que estava Israel. Há maridos, esposas, filhos e pais mortos espiritualmente. Têm aparência de vivos, andam, comem, bebem, falam, convivem com os vivos, mas a alma está morta para Deus há muito tempo. O que acontece quando nos encontramos nesse estado? Podemos reclamar de alguma coisa? Não, você está morto. Podemos fazer alguma coisa para essa realidade mudar? Não podemos fazer nada. O que o texto deixa claro para nós é que esta iniciativa de restaurar, de dar vida àquele que está morto, não vem de nós, vem de Deus. Os teólogos são unânimes em concordar que o sentido teológico desse texto é duplo. Tem um sentido que aponta tanto para a morte física e a esperança da ressurreição, como também da ressurreição espiritual. A temática, portanto, que Ezequiel usa aqui é a mesma que nosso Senhor vai usar em outra linguagem para falar com Nicodemos em João capítulo 3 sobre o novo nascimento. Então, o sentido teológico do texto é o mesmo. A esperança de ressurreição para os mortos físicos, mas Deus está chamando aqui à vida mortos espirituais, aqueles que precisam nascer de novo. E para que isso aconteça, é preciso que Deus sopre o vento do Espírito. Como Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, um doutor da lei, não lembrou-se desse texto, do que Deus que prometeu nesse mesmo capítulo, que o filho de Davi, que um descendente de Davi, se assentaria no trono de Israel para sempre, era aquele que traria vida e vida em abundância. Meus irmãos, tudo provém de Deus, diz a palavra do Senhor. Tudo provém de Deus. Ele nos escolheu,
Ele nos chamou com santa vocação, de modo irresistível. Ele nos justificou em Cristo. É Ele quem nos transforma. É Ele quem nos levanta da morte. A iniciativa da restauração vem de Deus. Toda a ação para levantar-se da morte é iniciativa divina. Veja os versículos 5 e 6. Não foi Ezequiel o agente que deu vida àqueles ossos, foi Deus, é o próprio Deus. Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? No versículo 3, Deus pergunta isso ao profeta: poderão reviver esses ossos? Se Ezequiel fosse um cético, Ezequiel responderia: impossível. Impossível. Como é que esses ossos podem reviver? Já ouvi falar de ressurreição de mortos, mas tinha ainda carne, tendões, pele. Não estava só o esqueleto. Aliás, nem esqueleto era, porque os ossos estavam tudo espalhados. Impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel o que disse? O que foi que ele respondeu? Tu sabes, Senhor Deus, tu sabes. Essa é a resposta. Porque se Deus quiser levantar os mortos se levantam, não importa em que estado eles estejam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, o câncer sai. Se Deus quiser, o feiticeiro se arrepende e corre para os braços de Jesus. Porque para Deus nada é impossível. Deus pergunta hoje para nós. Deus está perguntando hoje para nós, através da sua palavra: é possível essa igreja, a nossa igreja, esta tímida comunidade, se transformar em uma poderosa igreja e experimentar uma renovação, uma transformação, uma reforma que resulte num poderoso avivamento nessa cidade? É possível que essa igreja experimente isso? É possível que essa igreja tão tímida, que essa igreja tão devagar, já parando, se levante como um exército nessa cidade, um exército de salvação? É possível que a igreja anglicana reformada de Santa Cruz seja cheia do Espírito Santo? O que é que vocês acham? Pensem aí, porque eu já me fiz essas perguntas algumas vezes. Deus ainda tem alguma coisa para fazer nessa igreja? Vai fazer 12 anos que essa igreja existe nessa cidade. E não passa disso. Pequeno grupo, calado, tímido. Vamos fazer um retiro de carnaval, irmãos, final de semana. Não sei, eu não vou poder ir, eu vou ver. Qualquer coisa daqui para lá, eu lhe digo. É possível igreja dessa receber o poder do Espírito Santo? Cadê o louvor da igreja? Que a irmã comentou comigo ontem como um desabafo. Eu fico me perguntando, bispo, seu problema está em mim. Não vai, não funciona, não há alegria, não há empolgação, não há motivação. Pode uma igreja dessa ser tão impactada pelo Espírito Santo de Deus, que um dia venha a ter um grande ministério de louvor aqui, talvez até mais de um? Sei lá, é possível
que os membros dessa igreja sejam despertados por Deus, os varões desta igreja sejam despertados por Deus e vocacionados para o ministério, para o diaconato, para o presbiterato, para o ministério da pregação, para o ministério pastoral. É possível. É possível que essa igreja um dia tenha jovens santos. É possível que nossas crianças, quando crescerem, quando se tornarem adolescentes, não se desviem do caminho, mas se tornem jovens santos, permaneçam na igreja, servindo ao Senhor nessa igreja. É possível? Será? É possível termos nessa igreja famílias piedosas, casais sadios, casais crentes, olhando os dois na mesma direção, os dois tendo o mesmo alvo, o mesmo objetivo, e se gloriando ambos na cruz de Cristo? É possível, meus irmãos. É possível que essa igreja, que tem um culto de oração com uma frequência vergonhosa, venha a ter um culto de oração, seja uma igreja poderosa na oração e tenha um culto de oração com uma frequência talvez igual ou superior ao culto do domingo? É possível isso acontecer? É possível essa igreja deixar de ser um pequeno grupo, uma confraria, e se transformar num agente que ganha almas para o reino de Deus, numa potência evangelística e evangelizadora nessa cidade? Essa igreja aqui que eu estou perguntando, será que é possível? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã. É com você que Deus está falando. Deus está falando com você. É possível? Como é que respondemos a essa pergunta? É possível? Como foi que Ezequiel respondeu? Tu sabes. Tu sabes, Senhor Deus. Se o Senhor quiser, pode fazer desta igreja uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. O Senhor pode fortalecer os fracos, levantar os caídos, sarar os doentes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode inflamar esta igreja com o fogo do teu Espírito, soprar sobre nós o vento do Espírito Santo e fazer desta igreja uma referência em pregação, evangelismo e cura para as nações. Se tu quiseres, tu sabes. E se Ele quiser, e se estiver na agenda dEle, nos planos dEle, se isto fizer parte do supremo propósito de Deus para a nossa vida e para esta igreja, escute, preste atenção aos sinais e aos meios pelos quais Deus vai fazer isso. Talvez já esteja fazendo e nós é que não estamos percebendo. Os meios pelos quais Deus traz restauração e vida para o seu povo. Em primeiro lugar, o instrumento de avivamento da igreja é, em todo tempo, em toda a história e para sempre, a pregação da palavra. O instrumento do avivamento é a pregação bíblica, não é o louvor. Não são os eventos, não é concílio, não é evangelismo. Evangelismo é consequência do avivamento. O primeiro meio, agente provocador de um avivamento, é a centralidade da pregação. No versículo 4, Deus falou ao seu servo Ezequiel: profetiza a esses ossos. E em seguida a frase: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Desperta, ó tu que dorme, e o Senhor te iluminará. Ouçam a palavra de Deus. Deus chama os mortos, ressuscita os mortos, traz vida aos mortos através da sua palavra. Não há outro instrumento. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia estão abandonando a centralidade da pregação da palavra de Deus, em nome de um crescimento exponencial, com estratégias de crescimento de igreja. Se você for no Google, pesquisar lá no Google, estratégias para crescer igreja, tem curso, tem PDF, tem vídeo, tem tudo que é tipo de material, falando do que a igreja pode fazer para crescer em número. Não tem um ponto que destaque a pregação do Evangelho. Fala de evento, fala de acampamento, fala de mudar a estrutura do templo, botar um pano preto assim, apagar as luzes, o pregador pregar com um fundo musical assim, sonoro, bem emotivo, para envolver as pessoas na pregação e ele ser mais convincente no que está dizendo. Apelar para a mensagem de autoajuda, de autoestima. Não fazer pregações como essa que eu estou trazendo aqui hoje, de confrontação. Isso não agrada as pessoas. Isso as pessoas, um visitante não volta para a igreja ouvindo uma mensagem dessa. Então ajeite a pessoa, faça com que ela seja pega pelas necessidades dela, diga que está tudo ok, que está tudo bem, que Deus ama ela do jeito que ela é, e pronto, a igreja vai crescer. Se não tem músico, contrate. Tem um monte de músico desempregado por aí. Contrata, paga, e eles vêm e animam o negócio até a igreja crescer. Mas Deus está dizendo aqui ao seu servo profeta: pregue, profetiza aos ossos secos. E quando eu estou cansado, que eu também canso, que eu sou homem, eu disse à irmã ontem, esse cansaço, esse desapontamento é só seu não, minha irmã, não é só da senhora não. Mas quando eu estou cansado, já querendo parar, eu me lembro disso. Profetiza. Se só tiver 3 no culto, profetize para 3. Se na aula da escola dominical só tiver 2, dê aula aos 2. Se as crianças que vão retornar, se Deus quiser, em breve, se só tiver 2, uma criança para falar, fale, profetize, pregue a palavra, porque esse é o meio imperativo pelo qual Deus provoca, promove avivamento em sua igreja. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na introdução da epístola aos Romanos, vai dizer no capítulo 1, verso 17: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para aquele que crê. O evangelho, a pregação é poder de Deus. A palavra tem que ser pregada todo tempo, em tempo e fora de tempo. A pregação tem que ser o momento central do culto. A pregação tem que ter primazia na igreja. Reunião que não tem pregação não é culto, é reunião, porque o centro do culto, o centro da nossa fé é a pregação do evangelho. Só na Escritura, somente as Escrituras, nos conformamos com a Escritura. A Bíblia, portanto, tem primazia em nossa vida. Segundo agente de ressurreição de mortos e avivamento para a igreja, está no versículo 5. Vamos ver se você percebe. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Quem é o segundo agente do avivamento? O Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito entra nesses ossos que eles recebem vida. Só quando o Espírito é colocado, derramado sobre esses ossos. O versículo 9, preste atenção nessa sequência de textos que eu estou falando aqui. Versículo 9:
O versículo 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem a vida. Precisamos do sopro do Espírito trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. Precisamos desse sopro, desse vento soprando sobre a nossa vida, soprando sobre a membresia dessa igreja. É o Espírito Santo quem regenera, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos batiza no corpo, quem nos dá uma nova vida. Tudo na vida cristã começa com o Espírito Santo. Se não nos for dado o Espírito, nós não somos filhos. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que Ele nos deu o Espírito de adoção, e esse Espírito é quem nos ensina a chamar Deus de Pai, Abba, Pai. E quando o Espírito é, portanto, enviado, mediante a pregação da palavra, a centralidade da pregação, as coisas começam a acontecer. Mas cuidado, cuidado, igreja, para não confundir a ação do Espírito Santo, que promove, que provoca avivamento na igreja, com a ação humana, que parece ser do Espírito e muitas vezes não é, só parece. Confunde. Muitas pessoas, não se confundam. Não se confunda. Para isso, esteja alerta ao que o texto bíblico diz. O processo da restauração de Israel foi o seguinte: primeiro, houve um ruído. Ouviu-se então um ruído. Aqui no versículo 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, uma agitação. Mas o profeta Ezequiel não ficou empolgado quando viu isso, quando na sua visão contemplou isso, porque barulho não é vida. Restauração, avivamento, não é barulho, agitação, estardalhaço, gritaria, emocionalismo, gente chorando, gente caindo. Isso não é avivamento. Não se gera vida com propaganda de marketing, aplicando os 10 princípios para uma igreja crescer em 60 dias, para você dobrar o número de membros da sua igreja. Não é com isso que Deus conta. Ezequiel não confundiu barulho com criação, nem atividade humana com unção, nem agitação com avivamento. Você pode sair daqui hoje e passar na frente de outras igrejas que estão uma hora dessa com seus cultos e suas portas abertas, e você vai ver em algumas delas igreja cheia. Você vai ouvir barulho, você vai assistir um culto com uma hora e meia só de louvor, só de música, e 20 minutos, 30 no máximo para pregação, tendo que incluir nesses 20 ou 30 minutos o apelo final. O resto é louvor, é dança. Tem umas que tem até a dança, os gestos. Não confundam isso com avivamento. Não confundam isso com restauração, porque não é. É barulho, só agitação. Segundo sinal, ele continua. Depois do ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Segunda coisa, ajuntamento. Houve um processo. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram. O que isso significa? Cada osso voltou à sua origem. Os ossos ficaram em ordem, mas ainda eram ossos. Ossos secos,
sem vida, sem fôlego. Talvez ficássemos satisfeitos com isso. Está tudo junto. Há ali um grande ajuntamento de pessoas ordenadas, comprometidas com aquele culto, com aquela igreja, com aquela tradição, com aquela denominação. Talvez estivéssemos satisfeitos com isso. O profeta Ezequiel não. De que vale um bando de esqueletos? Para que é que serve uma igreja cheia de gente morta? O que é que um pastor faz com uma igreja cheia de esqueletos? Que entra, senta, cada um ocupa o seu lugar, mas não faz nada, é esqueleto, não tem vida. O que é que o pastor faz com isso? Com uma igreja dessa? Eles podem por acaso lutar guerras pelo Senhor? Podem por acaso evangelizar Santa Cruz do Capibaribe? Podem por acaso administrar algum ministério da igreja? Não podem fazer nada. Mas o processo continua. Em seguida ele percebe, versículo 8: olhei, e eis que havia o quê? Tendões sobre eles, tendões e carne. Eles agora estavam de pé, não era mais um esqueleto, tinha uma estrutura. Agora parecia gente, mas só parecia. Ainda estavam mortos. Ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, irmãos. Podemos ter doutrina, preceitos, uma identidade, um reconhecimento público como igreja séria, que esta igreja, graças a Deus, tem, mas ainda falta a vida. Mas ainda falta a vida. Podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, podemos ter ministério na igreja, mas isso não basta. Nós precisamos ter vida, a vida de Deus em nós. Continua o processo. Agora ele vê que além da carne que cresceu, eles tinham também pele sobre a carne. Pele, o que é a pele? Pele é a aparência, beleza, formosura, mas ainda estavam mortos. Isso era só o processo. Um cadáver pode ser bonito. Não tem gente que quando vai para um velório e olha para o defunto e diz: hein, mas é bonito, vai estar bonito, parece que está dormindo, hein. Tem defunto rico que botam até maquiagem, fica com aquele semblante bonito, mas morto. Está morto. É só aparência. Cuidado com isso. Cuidado com a pele que você usa, porque você pode parecer filho de Deus, você pode usar um vocabulário evangeliquez, um vocabulário de crente. Ô bênção, ô glória, eu recebo, está repreendido. Esse cacuete de crente. Você pode ter até aparência de crente, ter cacuete de filho de Deus, e ainda assim não ter vida. Ter só a casca, só a aparência e está morto. Cuidado. Os fariseus eram bonitos por fora, mas estavam mortos como sepulcros caiados. É preciso mais do que aparência, é preciso mais do que beleza, é preciso mais do que representar uma religião, representar ser cristão. É preciso que o Espírito Santo de Deus nos vivifique. É preciso que o Espírito Santo de Deus nos dê vida, vida abundante. Com todo esse processo, eles ainda não eram povo de Deus, ainda eram mortos, até que acontece o processo final de tudo. O Espírito de Deus
de Deus desceu sobre eles. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Só o Espírito Santo de Deus pode regenerar a sua alma. Só o Espírito de Deus pode transformar a sua vida. Só o Espírito de Deus pode restaurar a sua fé. Só o Espírito de Deus pode colocar as coisas no devido lugar em sua vida. Só o Espírito de Deus pode libertar você de você mesmo. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar a nossa realidade. Só o Espírito Santo de Deus pode nos socorrer em todas as nossas aflições. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer novas todas as coisas em nossa vida. Só o Espírito de Deus, só Ele pode fazer jorrar fontes de água viva dentro de nós. Só Ele pode nos dar poder para nos levantarmos como igreja do Senhor, como um poderoso exército em ordem de batalha. Só Ele pode fazer isso. E quando Ele fizer isto, se Ele quiser fazer isso em nossa vida, se Ele ainda não desistiu de nós, se Ele ainda conta conosco, veremos o que irá acontecer quando Deus derramar o seu Espírito sobre nós. Quando Deus trouxer avivamento para nós, os ossos secos passaram a viver, se puseram de pé como um exército. Diz o versículo 10: Deus pode nos levantar, Deus pode nos unir, aqueles que estão separados. Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para sermos nesta igreja como exército do Senhor, a nos levantarmos em nome do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Amém? Os ossos secos se levantaram da sepultura existencial. Versículos 12 ao 13. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra, não importa a profundidade desse buraco em que você se enfiou dentro dele, nessa noite o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte em sua vida, restaurar você das vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa viva, livre, curada, cheia de vida, que glorifique a Deus. Amém? Uma experiência profunda com Deus é o que acontece quando Ele derrama o seu Espírito sobre nós. No versículo 6 o Senhor diz: então sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela o meu povo. Versículo 13. Outra promessa Ele nos faz no verso 14: porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. Nunca mais, depois deste avivamento que veio para Israel, nunca mais Israel foi duas nações. Acabou-se reino do norte e reino do sul. A divisão que rasgou a nação no meio, entre Judá e Efraim, não existiria mais. Isso é um lembrete, além das promessas de Deus contidas nesse texto, é um lembrete de que Deus restaura relacionamentos que foram quebrados, desgastados, esfriados. Deus restaura quando o Espírito Santo sopra sobre eles com o propósito de uni-los para usá-los na mesma causa. Acabam-se as mágoas, os rancores, os ressentimentos, as fissuras, e tudo volta a ser como era. Nós não temos a menor capacidade de fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus faz. E o resultado de todo avivamento, e o resultado de uma restauração como essa que Deus causa em seu povo, na sua igreja, é como está nos versículos 26 ao 28.
porém no meio deles o meu santuário, no meio do meu povo, a minha morada para sempre. Eu já expliquei aqui no Advento que santuário significa a habitação, a morada de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus com o seu povo. Deus está dizendo que nós somos o seu povo, que o seu santuário está no meio do seu povo para sempre. Irmãos, isso significa comunhão. A maior recompensa que nós recebemos nesse mundo por nossa fidelidade a Deus é o próprio Deus. Não queira outra recompensa além dessa. Não é casamento, não são os filhos, não é um emprego perfeito, não é nada disso. Nossa maior recompensa é Deus. É o próprio Deus estar no meio de nós, caminhar conosco, poder dizer: eu sou o seu Deus e você é meu povo. A vida eterna é conhecer a Deus. O céu é comunhão com Deus. O Espírito nos tira da morte e nos restaura para termos comunhão com Deus. E a síntese de qualquer avivamento é profunda intimidade com Deus. Se não existe isso na igreja, não houve avivamento. Se os crentes não sentem a sua total dependência e necessidade de Deus, e quando sentem a presença de Deus ainda acham que precisam de mais alguma coisa, porque a presença de Deus não é o bastante, você nunca recebeu o Espírito Santo em sua vida. Isso nunca, não se iluda. Procure uma igreja onde você possa conhecer a Deus e se converter, porque isso não aconteceu na sua vida ainda. Se eu não sinto satisfação plena em Deus, se Deus não me basta, se Deus não me é tudo, se Deus não me completa em tudo, se com Deus eu não sinto absolutamente mais falta de nada, eu preciso do Espírito Santo. Avivamento é esse sentimento de plena comunhão com Deus. Uma igreja avivada é bom, é dinâmica, tudo é mais prático, é mais fácil, tanto para o ministério pastoral, quanto para os outros ministérios da igreja, que fluem com tranquilidade, e o resultado que a gente vê é a igreja crescendo. Isso é bom. Mas não se esqueçam que o nosso alvo é Cristo, que a nossa riqueza, nosso tesouro, nossa maior ambição nesse mundo é Cristo em nós, é estarmos em uma comunhão tão plena com Deus, que nada nesse mundo pode nos separar do seu amor. Quando isso acontecer em sua vida, quando esse sentimento tomar conta do seu coração, do seu ser, alegre-se. Você descobriu o maior segredo da vida, aquele que Santo Agostinho demorou muitos anos para descobrir até se converter. Tarde te amei, Senhor, busquei fora o que estava dentro de mim. Agora que o encontrei, não quero mais deixá-lo. Irmãos, nós vamos orar. A oração, a centralidade da pregação da palavra, são os meios que Deus usa para derramar o Espírito sobre a igreja. E esta igreja precisa orar, precisa se humilhar, precisa buscar a Deus com muito mais intensidade do que jamais buscamos ao longo desses 12 anos. Por isso nós vamos fazer isto agora. Fique de pé. Quem quiser ficar de joelhos, que fique. Ou melhor, eu vou fazer algo diferente hoje. Eu quero chamar
a igreja a vir até aqui à frente. Aqueles que compreendem, que entenderam essa mensagem, entendem que precisam de um avivamento. E eu vou orar. Eu não vou orar por vocês, porque eu estou tão precisado de avivamento quanto vocês. Então eu vou orar com vocês. E juntos aqui na frente, nesse cantinho, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Se você preferir fazer isso no seu lugar também não tem problema. Mas nós vamos fazer isso agora. Vamos buscar a Deus para que Ele nos traga o seu Espírito, para que Ele envie o seu Espírito sobre nossa vida, sobre esta igreja, que Ele sopre o seu Espírito aqui, hoje, agora, sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a sua vida. Você está muito preocupado, muito preocupada e ansiosa com muitas coisas na sua vida que está uma bagunça, e você está feito um louco, uma louca, querendo organizar a sua vida lá fora, antes de organizar a sua vida com Cristo. Você quer acertar primeiro as coisas lá fora, para poder depois vir se reconciliar com Cristo. Está errado, viu? Não é assim que funciona, não. Se reconcilie com Cristo. Volte-se para Deus. Coloque a sua vida espiritual no lugar. Priorize aquilo que é de fato prioridade na sua vida: Cristo. Cristo nosso Senhor. E depois que você fizer isso, você vai ver como será fácil organizar casamento, botar em ordem casamento, filhos, trabalho, todas as outras coisas. Quando Cristo ocupar o centro da sua vida, quando Ele de fato for a principal, a mais importante de todas as obrigações da sua vida. Vamos orar. Vamos.